Então nesse vídeo eu escolhi e vou responder as 7 dúvidas mais comuns sobre os ingredientes para preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas a conhecer melhor a culinária tradicional italiana. Este vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu ensino a cozinheiras e cozinheiros amadores a preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Esse episódio em específico faz parte de uma linha editorial chamada de Caixinhas das Dúvidas sobre pizza italiana caseira, onde eu respondo a dúvidas que eu recebo por e-mail de pessoas que querem aprender a preparar pizzas italianas para fazer em casa sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente o forno doméstico. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou Antonio Stravato, sou italiano, sou técnico em gastronomia e hotelaria formado na Escola de Cecco aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Você ouviu falar bem? Eu falei em pizzas e não falei pizza. Por quê? Porque na Itália não existe somente a pizza redonda, aquela que se encontra nas pizzarias. Na Itália temos vários tipos de pizzas. E se você que é cozinheira ou cozinheiro amador ou iniciante, acompanhar o meu canal, você vai ter a oportunidade de aprender a preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva no canal para você ser avisado todas as vezes que sair um conteúdo novo e não perder nenhum novo vídeo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Inclusive, sinta-se à vontade de compartilhar todos os vídeos que possam ajudar de alguma forma pessoas interessadas nesse tipo de assunto. E qual é o objetivo desse vídeo? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque recebi muitos e-mails de pessoas que estão com dificuldade de entender quais são os verdadeiros ingredientes para preparar uma pizza italiana em casa. E desses ingredientes certos, quais são os melhores para poder preparar uma pizza? Por exemplo, eu recebo muitas perguntas sobre qual é a melhor farinha para preparar uma pizza italiana, se é a farinha importada, se pode ser uma farinha nacional. Recebo muitas perguntas também sobre qual é o melhor fermento para preparar uma pizza italiana. Outra dúvida comum é qual é o melhor queijo para colocar em cima de uma pizza italiana. Ou então, qual é a melhor água? Se tem que ser utilizada a água de torneira, se tem que ser utilizada a água filtrada, se a água deve ser morna, se a água deve ser em temperatura ambiente. Resumindo, tem muitas dúvidas que eu vou tentar esclarecer ao longo desse vídeo. E se você também está com alguma dificuldade ou alguma dúvida tipo essa sobre como preparar uma pizza italiana em casa, ou simplesmente você quer compartilhar a sua opinião sobre esse tipo de assunto, deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu terei o maior prazer de lhe responder. Então nesse vídeo eu escolhi e vou responder as 7 dúvidas mais comuns sobre os ingredientes para preparar pizzas italianas em casa do absoluto zero. Desses ingredientes certos, quais são os melhores e a diferença entre vários tipos de ingredientes. E acompanhe esse vídeo até o final, porque ao longo desse conteúdo vou compartilhar com você uma dica muito importante. Uma coisa importante que eu sinto a necessidade de comentar brevemente é que eu entendo muito as pessoas que têm dificuldade e que me perguntaram quais são os ingredientes verdadeiros para preparar uma pizza italiana. Queria também comentar que, infelizmente, isso não acontece só com o assunto pizza ou com o assunto culinária. Isso não acontece com a culinária italiana, com a culinária brasileira.
Isso, infelizmente, ultimamente acontece com quase todos os assuntos, porque temos à disposição há alguns anos esse instrumento poderoso e maravilhoso que é a internet, mas que infelizmente nem todo mundo utiliza da melhor forma. Então todo mundo acaba falando de tudo, muitas vezes que está falando de um determinado assunto não sabe nem do que está falando, e isso acaba confundindo quem realmente está interessado em aprender alguma coisa a mais em um determinado assunto. Isso aconteceu comigo também, quando comecei a me aproximar do mundo do marketing digital, mais ou menos em 2008. É por isso que eu falei que acontece também com outros assuntos. Quem acompanhou um pouco da minha história através de outros vídeos que eu postei nas minhas redes sociais, inclusive se você quiser conhecer, não conhece ainda minhas redes sociais, abaixo da descrição desse vídeo você encontra os links da página Facebook e do perfil Instagram. E quem me conhece um pouquinho sabe que eu fui proprietário junto com a minha esposa, mais ou menos em 2010, de uma confecção de moda íntima no Brasil, que depois se transformou em um pequeno restaurante. Quando os negócios na confecção, infelizmente, não estavam dando mais muito certo, eu tentei procurar na internet estudar possíveis soluções para não fechar a atividade. Em busca dessas soluções na internet, encontrei alguns conteúdos falando sobre marketing digital, mais conhecido na época como Internet Marketing. Fora dos Estados Unidos, era uma novidade absoluta. Comecei a gostar e comecei a consumir horas e horas de conteúdos gratuitos que eu procurava nos motores de busca, e eu estou falando na época em que o Google não era nem o motor de busca mais conhecido. Assistia horas e horas de vídeos, baixava e-book, eu tentava ler todos os tipos e acompanhar todos os tipos de conteúdos que falavam sobre marketing digital. Resumindo, o que foi que aconteceu? Consumi tantos conteúdos gratuitos que dentro do meu cérebro se criou uma confusão tão grande que parecia que alguém tinha me colocado dentro de um labirinto, onde você entra e sai e parece que você está sempre no mesmo lugar. E assim ficava a minha cabeça, girando, buscando vários sentidos, mas sem chegar em nenhuma solução. E o resultado foi que acabei parando de estudar porque eu estava estudando muito e estava entendendo pouco. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque na época, não tendo a situação econômica positiva para poder comprar os melhores cursos, eu continuava procurando, buscando conteúdos gratuitos. E o que acontecia? Acontecia que eu seguia várias pessoas, cada um falava de um assunto específico, cada um tinha a sua própria opinião sobre um assunto específico. Em poucas palavras, estudei muito, mas sem poder aprender um verdadeiro passo a passo que me ajudasse a fazer com que o marketing digital se tornasse o meu trabalho. E olhe que naquela época não tinha nem todas as pessoas que tem hoje falando sobre o assunto. E as pessoas que eu seguia eram realmente pessoas que entendiam do assunto marketing digital, tanto que hoje são considerados os melhores. Mesmo assim, a probabilidade de ser vítima do excesso de informação era muito fácil. E como foi que eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema escolhendo acompanhar os melhores. Escolhi o melhor para cada assunto de meu interesse e principalmente assim que eu pude investir no meu futuro. Comecei a comprar os melhores cursos a pagamento. Isso não quer dizer que hoje eu não acompanho mais conteúdos gratuitos, muito pelo contrário. Simplesmente eu decidi escolher os melhores, aqueles que ensinam e compartilham conteúdos interessantes sobre os assuntos de meu interesse. Mas vamos responder agora às dúvidas mais comuns sobre quais são os verdadeiros ingredientes para preparar uma pizza italiana. Os ingredientes base para preparar qualquer tipo de pizza italiana são 3: farinha de trigo, água e fermento.
A esses três ingredientes que são fundamentais para a preparação de qualquer pizza italiana, se juntam dois ingredientes igualmente importantes: o sal e o azeite de oliva. E além desses 5 ingredientes fundamentais para a preparação da massa de qualquer pizza italiana, tem outros 2 ingredientes importantes, dessa vez não para a preparação da massa, mas para poder preparar a cobertura ou o recheio de qualquer pizza italiana e principalmente das 2 pizzas italianas mais conhecidas no mundo, que são a pizza marinara e a pizza margherita. Esses outros 2 ingredientes importantíssimos são o tomate e o queijo. Quando eu falo de tomate, claramente eu falo do molho de tomate. Pode ser utilizado um extrato de tomate ou polpa de tomate, tomate fresquinho em cubinhos, qualquer tipo de tomate. E quando eu falo em queijo, eu falo principalmente da mozzarella, que é o queijo mais utilizado nas coberturas de pizzas aqui na Itália. Porém, pode ser substituído também com outros tipos de queijos, que sejam queijos que derretam facilmente e que não larguem muita água na hora de assar a pizza no forno. Antônio, mas você tem certeza que são esses os ingredientes para preparar uma pizza italiana? Eu já vi na internet, eu já ouvi falar que se usa óleo, se usa manteiga, se usa açúcar. A resposta é sim, eu tenho certeza absoluta. Os ingredientes para preparar pizzas italianas são somente esses, ou seja, farinha de trigo, fermento, água, sal, azeite e para preparar a base das coberturas ou recheio da forma que você acha melhor, se utiliza tomate e queijo. E olhe que não sou eu que inventei isso. A receita da pizza aqui na Itália é uma coisa muito importante. É tão importante que acabou sendo registrada em um disciplinar oficial da República Italiana, junto com as outras leis da República Italiana. Então, desde agora, esquece aquilo que você viu ou aquilo que você ouviu na internet, porque você vai aprender que para preparar a massa de uma pizza italiana verdadeira, vai precisar exclusivamente de água, farinha, fermento, sal e azeite. Qual é a melhor farinha para preparar pizzas italianas em casa? Só nessa pergunta poderíamos falar horas e horas. Basta olhar a quantidade de experts que tem na internet falando sobre farinhas, como se a farinha fosse o único ingrediente da pizza. Tem gente que fala que só pode fazer pizza italiana com a farinha italiana, importada da Itália. Tem gente que fala que pode ser feita a pizza italiana também com outras farinhas que sejam importadas de outros países. E tem também aqueles que defendem com dentes e unhas a farinha nacional, dizendo que podem ser preparadas pizzas italianas também com as farinhas nacionais. E esse debate não é só fora da Itália. Aqui na Itália, o debate sobre farinhas está ainda mais quente do que fora, porque aqui são os moinhos que produzem farinhas que alimentam ainda mais esse debate. Os moinhos incentivam esses tipos de debates para poder conquistar claramente sempre novas fatias de mercado. E tem gente que briga mesmo por tal marca ou outra marca de farinha. Eu acompanho grupos de profissionais e vejo isso praticamente todos os dias. E como estava dizendo, isso acontece também com profissionais italianos que moram em outros países. Gente que tem pizzarias na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então, afinal, qual é a melhor farinha para preparar essas pizzas italianas? A melhor farinha é aquela que você tem em casa. É isso mesmo que você ouviu. Com qualquer tipo de farinha de trigo, pode ser preparada uma pizza italiana em casa. E o melhor ainda é que você pode fazer isso utilizando o forno da sua casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional e sem precisar nem de pedra refratária e nem de chapa de aço. A realidade é que existem vários tipos de farinhas e existem vários tipos de pizzas.
Então, cada farinha é mais ou menos indicada por um determinado tipo de pizza. E sobre essa diferença entre farinhas, poderíamos falar horas e horas, porque é um assunto que realmente envolve vários fatores. Basicamente, tanto as farinhas importadas como as farinhas nacionais são classificadas e se diferenciam pela quantidade de proteínas. E como você descobre quantas proteínas tem dentro de uma farinha? Simplesmente olhando a parte de trás ou lateral da embalagem, porque como em todos os alimentos, os produtores de farinha também têm obrigação de colocar a tabela nutricional com todos os valores do alimento. Inclusive, nessa tabela você encontra também a quantidade de proteínas. E qual é a diferença básica? A diferença é maior a quantidade de proteínas presente na farinha e maior é o poder da farinha absorver a água. E com isso a massa pode segurar fermentações de 24 até 48 horas. E o resultado dessa longa fermentação é uma pizza mais leve e o maior benefício é que ela se torna mais digerível. No caso de uma farinha com menos proteínas, obviamente o poder de absorver a água é menor. E com isso é menor também o tempo de fermentação, que geralmente nas farinhas com pouca proteínas é de 4 a 6 horas. São farinhas mais indicadas para a preparação de massas rápidas, podendo até preparar a massa de manhã para poder preparar a pizza de tarde. Obviamente, o resultado não é o mesmo de uma pizza preparada com uma massa de longa fermentação, de 24 ou 48 horas, porém, em 8 horas você consegue preparar uma boa pizza. Obviamente eu tentei reduzir de uma forma bem básica um assunto que é muito mais complexo e técnico. Porém, você pode preparar sua pizza italiana em casa sem necessidade de saber desses detalhes. Qual é o melhor fermento para preparar uma pizza italiana em casa? Em relação aos tipos de fermentos, eu vou falar de uma forma bem básica e vou falar exclusivamente dos fermentos mais indicados para a preparação de pizzas italianas. E primeiro porque existem vários tipos de fermentos e vários tipos de fermentações, então sobre esse assunto também teria muito a ser falado. Segundo, porque eu já gravei um episódio da Caixinha das Dúvidas sobre pizza italiana caseira, falando exclusivamente sobre o assunto fermento. Então, se você tem uma curiosidade a mais, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui no canto da tela o link onde você encontra as 7 dúvidas mais comuns sobre fermentos. Mas vamos falar sobre os fermentos certos para a preparação de uma boa massa de pizza italiana em casa. E os fermentos certos são basicamente 3, e os 3 pertencem à categoria de fermentos naturais. E são o fermento fresco biológico, o fermento seco biológico e o fermento natural, conhecido também como levain. O fato que o levain é chamado também de fermento natural acaba muitas vezes confundindo as pessoas, porque muitas pessoas acham que o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco não são fermentos naturais, mas os 3 pertencem à categoria dos fermentos naturais. Já o fato que se chamam biológicos indicam que se trata de produtos naturais. Os 3 são ótimos para preparar pizzas italianas em casa, mas existem algumas pequenas diferenças entre eles, diferenças que é necessário conhecer. Primeiro, é preciso entender o que é o fermento, e trata-se simplesmente de bactérias que se desenvolvem rapidamente dentro dos líquidos. Segundo, preciso entender que o fermento fresco biológico e o fermento seco biológico são a mesma coisa, pois o fermento seco biológico nada mais é do que o fermento fresco
desidratado. O nome científico é Saccharomyces cerevisiae. Ambos são levaduras de cerveja e são praticamente os mesmos fermentos que se utilizam na preparação de vinhos e de cervejas. As únicas diferenças entre o fermento seco biológico e o fermento fresco biológico são as quantidades que devem ser utilizadas e a forma de ser conservados. O fermento fresco biológico geralmente se encontra no departamento de frios de um supermercado ou nos mercadinhos. Ele é comercializado em forma de tabletes. Os tabletes podem ser de 15 gramas, de 25 gramas ou tem tabletes maiores do que essas quantidades, e por ser um fermento fresco, ele precisa ser conservado obrigatoriamente na geladeira. Ele tem um prazo de vencimento muito curto, geralmente na embalagem tem indicado um prazo de vencimento de 15 dias, mas eu aconselho conservar o fermento fresco 7, 8 dias no máximo, se bem conservado na geladeira. Aí aqui vai uma dica muito importante, uma coisa que pode parecer óbvia, mas que muitas pessoas talvez não conhecem. Evite de conservar o fermento na porta da geladeira, porque nem todo mundo sabe que na geladeira existem diferentes tipos de temperaturas. E a temperatura que tem na parte de cima da geladeira, por exemplo, não é a mesma temperatura que tem na parte de baixo, onde se conservam frutas e verduras. E a temperatura mais baixa que tem dentro de uma geladeira é justamente a temperatura da porta. Então, evite de conservar o fermento na porta da geladeira, mas não somente o fermento. Até há outros produtos frescos podem diminuir o prazo de validade pelo fato de estar em uma temperatura muito baixa. O fermento fresco, porém, pode ser congelado. Dessa forma, você utiliza a quantidade de fermento que você precisa e congela o resto por 5, 6 meses no mínimo, mas até mais. Assim, você evita de jogar fora fermento a cada 15 dias. Inclusive, eu já gravei um vídeo que eu vou deixar disponível aqui no canto da tela para você acessar, onde eu ensino na prática como conservar no congelador os tabletes de fermento já cortados nas quantidades certas para poder preparar massas de pizza italiana com 1 kg de farinha. Em relação a como conservar o fermento seco, não tem muito para ser falado. O fermento seco é vendido em sachêzinhos de 10 gramas. Você pode utilizar a quantidade que precisa e depois basta fechar a embalagem e conservar ele em um lugar seco, longe de umidade. Uma coisa importantíssima é que o fermento seco não deve ser confundido com o fermento em pó. O fermento em pó é aquele fermento utilizado para preparar bolos e biscoitos. É um pozinho branco e ele é um fermento químico e que reage somente em contato com o calor do forno. Esse fermento não é bom para preparar massas de pizzas italianas, porque as massas de pizzas italianas precisam de um tempo de crescimento, de um tempo de amadurecimento, no mínimo de 6 horas. Então esse fermento não funciona porque ele é um fermento instantâneo que funciona somente em contato com o calor do forno. O fermento seco se apresenta em forma de grânulos alongados e é da mesma cor bege do fermento fresco. E uma outra diferença importante é a quantidade que tem que ser utilizada, pois o fermento seco, por ser um fermento fresco desidratado, ele é mais concentrado. Então a quantidade a ser utilizada deve ser menor comparada com a quantidade que se utiliza de fermento fresco. Na prática, deve ser utilizada a terceira parte. Por exemplo, se na preparação de uma massa de pizza de breve fermentação você utiliza 6 gramas de fermento fresco, para a mesma quantidade de farinha de trigo, você precisa utilizar somente 2 gramas de fermento seco, ou seja, a terceira parte, 6 dividido 3 igual 2. Pelo fato de não ser conservado na geladeira, é o fermento preferido dos profissionais das pizzarias, porque primeiro, nas pizzarias, qualquer centímetro
de espaço dentro da geladeira é importantíssimo. Muitos profissionais preferem o fermento seco também pelo fato que, em teoria, ele não recebe quedas de temperatura como o fermento fresco, porque o fermento fresco é transportado com vans refrigeradas, mas pode acontecer que entre uma saída de uma geladeira, entra na van e entra em outra geladeira, esse entra e sai poderia dar queda de temperatura no produto que poderia comprometer a qualidade do fermento. Então, qual é o melhor fermento entre o fermento fresco e o fermento seco para preparar pizzas italianas em casa? A resposta é simples: aquele que você encontra mais fácil, porque ambos são ótimos para preparar massas de pizzas italianas maravilhosas. Um assunto à parte é o levain. O levain é considerado por muitos o melhor fermento, é com certeza o fermento mais antigo do mundo e é também o mais utilizado. E por um bom período foi quase esquecido, mas ultimamente está voltando com força e ele é muito utilizado na preparação de pães especiais e de doces de longa fermentação, tipo o panetone, tipo brioche, tipo colomba de Páscoa. A diferença principal entre os fermentos biológicos fresco ou seco e o levain é simplesmente que os fermentos biológicos, eles já têm o fermento dentro. Então basta misturar o fermento com água e farinha e o processo de fermentação já se ativa automaticamente. No levain é diferente porque tudo tem que começar do zero de forma natural. E como começa esse procedimento de fermentação do levain? O procedimento inicial não é complicado e pode ser preparado até em casa. Basta misturar dentro de um recipiente, melhor ainda se for um recipiente estreito e comprido, porque a fermentação ela se desenvolve em vertical, a mesma quantidade de água e de farinha. E querendo dar uma acelerada no processo de fermentação, pode ser acrescentado um pouco de vinagre ou um pouco de iogurte, ou uma fatiazinha de maçã, melhor ainda se já fermentada. Basicamente basta cobrir esse recipiente com água e farinha com um paninho, basta colocar um elástico para segurar esse paninho. Dessa forma as bactérias e o oxigênio que se encontram no ambiente entram em contato com a água e farinha e começam esse processo de fermentação natural. A partir desse momento, o fermento natural, que aqui na Itália é chamado de lievito madre, começa a viver. Isso mesmo que você ouviu, começa a viver porque é uma criatura vivente que precisa de todos os seus cuidados. Pois a cada 48 horas o levain tem que ser alimentado. Aqui na Itália a gente fala que tem que ser refrescado, ou seja, a cada 48 horas tem que ser acrescentada mais água e mais farinha, para que as bactérias continuem se alimentando, se reidratando e se reproduzindo. É como uma plantinha que você tem em casa ou você tem no seu terraço, no seu jardim, que precisa de cuidados quase diariamente. É como se fosse realmente uma criança que precisa de cuidados contínuos para continuar a crescer. E não é somente um exemplo, existem realmente levains no mundo que são alimentados há mais de 150 anos e ainda hoje são utilizados. Mas afinal, esse fermento é bom para preparar uma pizza italiana em casa? A resposta é sim. Provavelmente ele é o melhor, porque ele doa leveza e fragrâncias, aromas e sabores realmente especiais. Não somente na pizza, mas também em outros produtos onde ele é utilizado. E além disso, permite um prazo de conservação maior desses produtos. Mas vale a pena ter esse trabalho todo para preparar pizzas italianas em casa? Na minha opinião, não vale a pena, a não ser que você decida de preparar pães e pizzas em casa quase diariamente. Porque se pensar bem, a pizza é um produto que não precisa ser conservado por muito tempo.
A pizza você prepara hoje, você prepara ela para comer quentinha, crocantezinha, no máximo sobra alguma coisa pro dia depois. Dificilmente sobra alguma coisa pro dia depois. Para preparar boas pizzas italianas em casa, um bom fermento biológico fresco ou seco é suficiente. O levain, na minha opinião, é mais indicado para os profissionais, para pizzarias, padarias. Mas essa aí é uma opinião minha pessoal. Quem tem que decidir se realmente vale a pena preparar ou não o levain é você. Qual é a água que tem que ser utilizada para preparar uma pizza italiana em casa? Antes de falar sobre qual é a melhor água para preparar a massa de uma pizza italiana em casa e de falar sobre a temperatura dessa água, é importante entender por que esse ingrediente é tão fundamental para a preparação da massa. Como falado antes, as bactérias do fermento se desenvolvem muito rapidamente dentro dos líquidos. Então, para fazer isso, precisam de ser hidratadas. Tratando-os de seres vivos, exatamente como nós, as bactérias precisam de se reidratar através da água, precisam de se alimentar através dos açúcares complexos que se encontram dentro da farinha e precisam respirar através do oxigênio. Agora que você sabe qual é a importância da água para a preparação de uma boa massa para uma pizza italiana, vamos ver qual é a água mais indicada. A água mais indicada na preparação de uma boa massa de uma pizza italiana é com certeza a água mineral. Eu não aconselho utilizar água da torneira porque a água da torneira ela recebe tratamentos antibacterianos e esses tratamentos geralmente são feitos com cloro. O que acontece? Sendo o fermento uma bactéria, o tratamento antibacteriano poderia comprometer o desenvolvimento das bactérias e com isso poderia prejudicar o desenvolvimento da fermentação. Outra pergunta que recebo frequentemente em relação à água é sobre a temperatura da água. Muitas pessoas me perguntam se a temperatura da água deve ser quente, deve ser morna ou pode ser em temperatura ambiente. A resposta é que uma água de boa qualidade em temperatura ambiente é tudo que você precisa para preparar uma boa massa para uma pizza italiana em casa. Somente no caso de preparação de massas de longa fermentação ou se você vai utilizar uma amassadeira elétrica ou uma batedeira planetária, é aconselhado utilizar água gelada. Isso por quê? Porque os movimentos prolongados, tanto da amassadeira e tanto da batedeira planetária, poderiam acabar esquentando a massa e com isso a massa poderia ficar muito pegajosa e isso iria dificultar depois na fase de estender a massa. Então utilize uma boa água mineral em temperatura ambiente e a sua massa de pizza não vai ter problema nenhum. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like para que as redes sociais onde você está assistindo esse conteúdo possam espalhar no máximo possível e outras pessoas poderem se beneficiar das dicas que eu compartilhei ao longo desse conteúdo. Se não se inscreveu ainda, aproveite agora e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado com antecedência todas as vezes que sair um novo vídeo e dessa forma não perder nenhum conteúdo novo falando sobre o assunto pizza italiana caseira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Continue por aqui porque em automático com certeza vai começar outro vídeo que poderia ser interessante para você. Um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.